Que Jesus, nosso amigo e mestre, nos abençoe hoje e sempre. Amor, imbatível amor, é o tema da nossa palestra de hoje, da nossa conversa, da nossa troca. Será que nós sabemos de fato o que é amor? Hoje em dia, amor virou bom dia. Te amo é a coisa mais simples de se falar. Se antes era um tabu para algumas pessoas, hoje a pessoa se conhece e te amo. A pessoa ama a cadeira, a pessoa ama tudo. Será que a gente sabe de fato o que é amor? Será que existem variações diferentes do amor? Geralmente, para não falar sempre, nós medimos o mundo de acordo com o nosso olhar. E aí é uma sabedoria muito grande dar 2 passos para trás, para a gente se questionar. Será que o que eu acho que eu sei é o que eu sei de fato? Será que o mundo é do jeito que eu pinto? Ou talvez tenha algumas nuances de cores que eu ainda não enxergo? É sabedoria pensar assim. Sócrates, o grande filósofo, já nos convidava de duvidar do quanto sabemos. Só sei que nada sei. Então que a gente hoje possa se abrir para alcançar novas perspectivas. Será que eu sei o que é o amor? Será que o amor é o que eu penso que é? Será que quando eu falo amor é uma coisa só? Tem um filósofo francês atual que eu gosto muito, chamado André Comte-Sponville. Ele é ateu. E é uma das pessoas que escrevem sobre amor de forma mais bela que eu conheço. Quando a gente fala que alguém é ateu, parece que alguém que é contra o mundo. Ele apenas não acredita em Deus. De acordo com o Deus convencional de várias religiões, o Deus que pune, que condena, para ele não faz sentido. Mas é uma pessoa que trabalha pela espiritualidade e fala que ele lida com a espiritualidade através da filosofia. E ele tem um livro chamado Amor. Que livro belo. E ele vai falando várias reflexões sobre o amor. Ele vai falando sobre a forma que ele sente o amor com os filhos, a relação, a diferença de amor, generosidade. E aí ele vai comentar que em alguns idiomas há diferentes palavras para designarem amor. No francês não, só vai ter uma. No português também. Por exemplo, ele vai dizer que no grego há várias palavras para falar sobre amor. A palavra eros, no grego, significa amor. Mas é o amor romântico. Eros, o deus do amor. Erotismo, é o deus romântico, é a paixão. A palavra philos significa amor. Filosofia, amor à sabedoria. É um amor fraterno. É um amor de amizade, sermos amigos da sabedoria. Há ainda uma outra palavra, que é a palavra ágape. Tão conhecida por quem estuda o Evangelho. É a palavra que apareceu nos Evangelhos escritos em grego, como de João, que escreveu em grego. A palavra ágape, o amor espiritual, o amor transcendente. Então olha que interessante, 3 palavras diferentes para falarem sobre amor. E sim, no português a gente vai usar a mesma palavra para falar de várias formas diferentes. Tem um livro chamado Amor, Imbatível Amor, no qual eu me inspirei para dar a palestra de hoje. Foi psicografado por Divaldo Franco, autoria do espírito Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo, que tem um jeito único de escrever. Ela inclusive fala sobre essas diferenças das palavras, ela faz esse comentário. O livro inteiro ela fala sobre amor. E na última página do livro, para quem quiser olhar depois de curiosidade, recomendo a leitura. Depois de falar sobre o amor de diferentes formas, ela diz assim: amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo, que é a máxima deixada por Jesus, é terapêutico. Mas muitos de nós ainda não conseguimos alcançar a concepção de Deus. E aí vale um ponto interessante. Antropólogos, sociólogos vão dizer que de todos os povos até hoje descobertos, todos acreditavam em algo transcendente. É uma das poucas coisas em comum entre todos os povos. Tinham povos que não tinham idioma, não tinham letras, não tinham cultura escrita, mas acreditavam em algo transcendente. Prova que Deus existe? Claro que não. Mas algo curioso, seja o Deus relâmpago, árvores, floresta, nós
Passamos a nos acostumar a criar uma ideia antropomórfica de Deus. O que é isso? A gente projeta o que somos em Deus. É curioso quando a gente estuda a filosofia, a mitologia, por exemplo, grega. Como que os deuses gregos são maldosos, vingativos, corruptos. Mexeram com tal Deus e ele fez o outro pagar por tal coisa, passando por um castigo eterno. Como que nós, humanos, a gente projeta nos deuses. Não foi diferente no cristianismo? Podemos pensar na famosa imagem de Deus na Capela Sistina, aquele Deus quase musculoso, de cabelos brancos, barbas brancas, e a gente projeta. Quantos de nós que crescemos com essa ideia que Deus era um velhinho em cima de uma nuvem, dando ordens? E há pessoas que até hoje, mesmo adultas, acreditam. Adão e Eva é um mito. Sabe-se que é um mito? Inclusive entre quem estuda. Mas tem gente que acredita até hoje. Não, porque de fato Deus é um mito judaico-cristão. Assim como mitos gregos. Qual que é a ideia que temos de Deus? Não, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que interessante. Criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a gente faz o contrário. Imaginamos Deus à imagem e semelhança nossa. E a gente imagina um Deus... Peraí. Nós não somos o corpo, nós somos espírito, nós somos luz, nós somos energia. Olha que interessante. A gente imagina o contrário. Um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente nem sabe como é Deus. Sabemos como estamos hoje no corpo, por enquanto. E o Espiritismo vem descortinar essas questões todas. A primeira pergunta do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que foi um grande professor, um grande sábio, acostumado a ensinar. Ele não pergunta quem é Deus. Ele não pergunta. Quantos que perguntariam? Imagina você conversando com espíritos superiores em diferentes locais, podendo perguntar qualquer coisa. Ele não pergunta quem é Deus. Há no mundo um famoso ateu chamado Richard Dawkins. Talvez alguns já ouviram falar sobre ele. Ele defende o ateísmo. Ele viajou o mundo, um cientista, pregando ateísmo. Em 2007, ele publicou um livro chamado Deus, um delírio. Eu li esse livro na época, tinha 500 páginas. E é um livro muito bom. E eu li o livro assim, nossa, deixa eu ver o que ele está falando. E é um livro muito bom. Ele começa dizendo que, como existem muitos deuses no mundo, eu vou focar em 3. No Deus dos muçulmanos, no Deus dos judeus, no Deus dos cristãos. E aí ele vai fazendo uma análise brilhante, questionando, conversando e mostrando por que não faz sentido, o que não faz, o que é alegórico. E um dia, ele estava aqui no Brasil, lá em Paraty, na Flip, e foi entrevistado por uma jornalista brasileira. E ela perguntou para ele assim, Dawkins, nós sabemos que você não acredita em Deus. Daí ele deu risada. Mas Dawkins, supor que ele existisse, que ele exista. Quando você morrer, o que você perguntaria para ele? E ele deu risada, o que para ele é inconcebível. Ele, desculpa, mas não faz sentido a pergunta. Eu sei que ele não existe. Tudo bem. Mas supor que você morre e acorda e ele está ali. O que você perguntaria? Ele deu uma resposta bem interessante. Bem, se supor eu morrer e de fato aparecer ali Deus, eu perguntaria, Deus, qual que é você entre os mais de milhares de denominações? Você é o dos sumérios, dos hindus, qual que é você? Interessante esse questionamento dele. E Kardec vai perguntar o que é Deus. E os espíritos vão dizer, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. No decorrer das outras perguntas, os espíritos vão respondendo Kardec sobre Deus. Mas imagina a dificuldade de responder algo que nos faltariam palavras. Eu tenho uma amiga que ela teve uma filha que não enxerga. Já criança, e ela fala, Bruno, como é difícil. Teve um dia que a minha filha me perguntou o que é uma cabra. Como que eu vou explicar?
Eu comecei a falar para ela, filha, não é uma vaca, mas a vaca, como que é a vaca? Ela, como que eu vou falar para uma criança que nasceu sem enxergar o que é algo? O que são as cores? O que é um chifre? Como que os espíritos iam responder? Eles até aprofundam, mas deixando claro que nós demoraremos muito para compreender esse Deus. Em A Gênese, Allan Kardec aprofunda num capítulo inteiro sobre Deus, deixando claro que Deus é soberanamente bom e justo. E o Espiritismo, nos falando sobre as leis divinas, nos faz entender. Porque é difícil acreditar que Deus é justo, dependendo do Deus que a gente acredita. Como que Deus deixa isso acontecer? Ah, culpa dos pais, culpa não sei o quê, é castigo divino. Por que uns têm isso, outros não têm? Aí quando a gente entende sobre reencarnação, ação e reação, causas e consequências, que há leis que regem o universo, que o que eu planto há de crescer e eu vou colher. É algo natural. Assim como plantar num terreno fértil, vai crescer. Não depende de Deus querer ou não. Albert Einstein dizia, Deus não joga dados. E voltando a Joana de Ângeles, ela vai dizer que Deus para nós ainda é algo difícil de compreender. E ela faz uma sugestão no final do livro, que nós, para praticar o amor ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo, comecemos de trás para frente, buscando pelo que está mais próximo de nós. Aprender a nos amar. Até porque quando Jesus diz, ama ao próximo como a ti mesmo, ele dá a medida do amor. Ele não diz, ama o outro mais do que você. E às vezes a gente acha que está abalando. Eu nem penso em mim, eu só ajudo os outros. Tem gente que é assim. E tem o contrário, eu só penso em mim, não estou nem aí para o outro. Ama ao próximo como a ti mesmo. Se eu não tenho amor por mim, como eu vou amar alguém? Então, a Joana vai nos convidar a aprendermos e desenvolvermos esse alto amor. Amor por nós mesmos. E aqui eu faço uma pergunta, como se fosse uma autoavaliação. Como será que está o nosso amor por nós mesmos? E aí cada um pode pensar consigo próprio. Nesse tribunal da nossa consciência. Hoje em dia, como que está esse alto amor? E aí a gente pode pensar em várias questões. Eu gosto da minha presença? Ou eu não suporto ficar comigo? Claro que nós temos dias e dias. Tem aquele dia que a gente não suporta ouvir a nossa voz, se olhar no espelho. Mas na média, eu me gosto? Não. Sim. Quando eu me olho no espelho, eu me gosto. Quando eu me visto, quando eu saio, quando eu estou conversando com alguém, eu me identifico. Não. Eu não gosto de mim, não. O que você pode fazer para você começar a gostar um pouquinho mais? Passou o dia dos namorados. Às vezes queremos arrumar um namorado, ou temos, mas esquecemos de namorar nós mesmos. E namorar, se cuidar, em algum momento se agradar. Eu vou estudar um pouco mais, porque eu mereço aprender um pouco mais. Mas está difícil aprender. Eu estou vendo muita bobagem na internet. Deixa eu ver umas palestras, deixa eu ver umas aulas. Tem universidades com aulas abertas. Não, mas eu não entendi nada. Deixa eu assistir de novo, deixa eu ler de novo. Deixa eu me sentir mais interessante. Não para o outro, para mim. Olha, eu aprendi uma palavra nova. Mas eu não vou usar porque é muito difícil, ninguém vai entender. Mas eu aprendi. Olha, eu estou me achando um pouco mais esperto. Quando eu puder, deixa eu trocar de roupa, mudar visual. Esse óculos eu tenho 10 anos, deixa eu colocar outro óculos. Será que eu vou arrumar o cabelo? Que cabelo? Sei lá. Como que eu posso me gostar um pouco mais? E pensando no alto amor, há uma questão muito interessante.
Vou imaginar que a maioria de nós aqui buscamos fazer o bem, buscamos ser caridosos, ou no mínimo temos comprometimento com os nossos compromissos. Dá um exemplo. Essa semana teve uma emergência familiar e eu tive que estar lá numa casa de um familiar longe às 5 da manhã, eu tive que estar lá. Mas eu já sabia um dia antes, então eu acordei antes das 5, me programei, estava lá às 5 e tudo bem. Sabendo que eu estava cumprindo ali uma função e fui de boa vontade. Mas quantas e quantas vezes que eu pus o relógio para despertar às 7 da manhã falando assim, eu vou acordar para caminhar. E aí desperta, mas hoje não, amanhã eu caminho. Por que quando é com outro a gente tem um compromisso e quando é com a gente... Eu vou acordar 1 hora mais cedo para ler. Eu vou acordar 20 minutos mais cedo para fazer uma prece antes de ir para o trabalho. 10 minutos que seja. Daí chega a hora, não. Mas para ir para o trabalho a gente vai, até gripado. Porque quando é com a gente, temos a crença que a gente pode ser deixado para depois. Está na hora da gente começar a cumprir os compromissos com nós mesmos. Parabéns por vocês estarem aqui nesse domingo de frio. Talvez muitos de nós pensamos 2 vezes, será que eu vou mesmo? Acho que eu vou falar para o pessoal que eu não consegui dar palestra não, que eu estou com frio. Claro, eu vim dar palestra. E por isso que eu parabenizo ainda mais vocês que vieram participar, fazer o tratamento, ou simplesmente refletir, tomar o passe. É um compromisso com vocês. Que bonito. Talvez vários não vieram porque titubearam. A gente não está acostumado a cumprir os acordos com nós mesmos. Ou sou só eu? Levanta... Tô brincando, levanta. Risadinha entrega. Se a gente sair daqui com essa proposta de quero me amar mais, mas eu nem sei o que é se amar, como que eu posso me gostar? Como eu posso vibrar numa sintonia diferente? E nós vibramos. Nós temos um corpo elétrico, quando medimos no eletro. Temos um corpo magnético que aparece na ressonância. Nós vibramos energia. Nós pulsamos. E pensando no lado espiritual, dependendo do que estamos pensando, estamos vibrando, estamos emanando, estamos atraindo. Quando estamos amando, que seja nós mesmos, a vibração está diferente. Quando estamos naqueles bons dias, vibrando, se amando, alguém pode chegar pra gente e dizer, você tá feio hoje, hein? É a sua opinião, eu tô me sentindo bem. Mas essa roupa sua é velha. Realmente. Mas eu ainda tenho, não tenho dinheiro para comprar outra por enquanto, mas obrigado. E a gente não vai se permitir. E às vezes nem vai se afetar. Mas quantas vezes que acontece o contrário? Uma palavra da outra pessoa acaba com o seu dia. Mas você não dá mais palestra como antes, hein? Não, era melhor, hein? Tá, faz sentido? Eu acho que eu era melhor. O que faltou? O que eu posso melhorar? Não faz sentido? Então tá bom. A Joana de Ângeles, espírito, benfeitora de Divaldo, certa vez apareceu para ele e ele falou, minha irmã, estão me caluniando, estão dizendo isso, isso e isso de mim. E ela falou assim para ele, que bom que é calúnia, né, Divaldo? O problema é se fosse verdade. Olha que interessante. Se fosse verdade que roubamos, mentimos, enganamos, traímos, aí é complicado. Mas estão falando coisas que eu não fiz. Que bom que é mentira. E se acreditarem? Paciência. A gente não controla os outros. A gente pode buscar manter a nossa consciência. Então o alto amor, ele também vai passar disso. O quanto que eu me amo a tal ponto de aceitar qualquer coisa que joga em mim. Você não presta, você é feio, você é bobo, isso não... Não, para com isso. Não vou me permitir que essas palavras acabem com o meu dia. E se acabar? Começa a refletir. Por que eu estou deixando isso?
Por que essa palavra acaba comigo? Por que quando é dessa pessoa acaba comigo? Ah, Bruno, eu não consigo ir no cinema sozinho. Por quê? Nossa, eu sinto que está faltando algo. Esse algo talvez seja alto amor. É legal ir com alguém, claro que é. Com amigos, com ele, com ela. Mas que bacana também, se você quer ir sozinho. Às vezes, vamos assistir tal filme, eu não tenho vontade desse filme. Mas eu quero, mas não quero. Então eu vou sozinho, tá bom. Vai assistir o filme. Gosta de pipoca? Pega a pipoca e curte o filme. Tô sozinho, tá nada. Você está com o que devia ser a melhor companhia do mundo. A sua. E depois eu vou falar com quem sobre o filme? Fala com o espelho. Pensa, fala com você. Como que está esse alto amor? Vamos refletir cada um. Sair daqui refletindo. Como que eu posso me amar um pouco mais? E em me amando, me nutrindo, eu posso amar o próximo, porque agora eu tenho esse amor. E claro que esse amor que estamos falando é uma conquista, que não vai vir de uma hora para outra, teremos os altos e baixos. Terá dias que a gente vai estar se bancando, e vai ter dia que, tá horrível esse cinema sozinho. Vai ter. E a gente vai se bancando. Caridade é amor. Aprendemos na doutrina. Caridade é amor em movimento. Quando perdoamos alguém, é caridade para o outro e para a gente. Quem mais se beneficia do perdão somos nós. É alto amor aprender a perdoar. Eu nunca vou perdoar, que pena. Guarda rancor. A minha esposa fala assim, eu não guardo nem dinheiro, vou guardar rancor, mas às vezes ela guarda. Eu também. Nós guardamos. Mas tem tanta coisa melhor para guardar. Que bom que todo mundo aqui guarda bastante dinheiro, que bom. E rancor também, mas vamos soltar isso. Paciência. É uma forma de caridade, se tiver ali o amor vinculado. Eu perdi a paciência hoje. Como que a gente perde algo que não tem? E às vezes nós até se mantemos pacientes a maior parte do tempo, e às vezes perdemos. Essa semana eu li uma mensagem de Emmanuel, belíssima. Está num livro chamado Da Esperança. E ele vai falar da importância dessa paciência. Dessa paciência para com o outro. Dessa paciência de responder 10 vezes e ter que responder a 11ª. Dessa paciência de não estourar. Mas eu não te falei domingo passado que eu ia no Serra de Kardec? Eu não estou lembrando. Você nunca lembra das coisas. Eu falei sim, eu falei várias vezes. Mas eu não lembrei. Estava com o celular na mão. Você não lembrou, mas eu te falei. Tá? Essa paciência. Emmanuel vai dizer que essa paciência, que vai ser tão meritória, na medida que a gente exercita, ele vai falar da beleza, que a gente nunca vai se arrepender daquelas várias horas que fomos pacientes sobre determinada questão. E ser paciente não é ser bobo. Mas a gente está falando aqui daquela paciência que sim. Amor, eu já falei isso várias vezes. Mas eu não estou lembrando. Adianta explodir com a pessoa porque ela não está lembrando? Tá, amor, eu falei. Da próxima vez... Filho, vamos marcar aqui, estou desenhando. Porque a paciência vai fazer bem primeiro para a gente. E é uma construção. Quando falamos de virtudes, não são coisas mágicas que um dia vai brotar na gente. São aquisições da alma. Mas eu não sou paciente mesmo. E fecha a questão. É? Que bom então que você tem aí algo para desenvolver. Tomara que apareçam vários desafios. Não. Aproveita os desafios que já estão acontecendo. Não estamos nos romantizando para desenvolver essa paciência. É aquela fila interminável. É a pessoa que não se lembra. É a gritaria do vizinho. Claro, a gente vai tomar as medidas legais. Ô vizinho, não está dando. Ou portaria, não sei o quê. Mas e aquilo que compete a nós? Eu vou ficar estourando o tempo todo?
Paciência para com a gente mesmo. Às vezes a gente fica impaciente com a coisa eletrônica. Eu não consigo baixar esse aplicativo e quer jogar o telefone longe. Qual é a culpa do telefone? E tem gente que quebra as coisas. Tem gente que vai dar um murro na parede porque perdeu a paciência. A parede é um pouco mais dura que a nossa mão. Depois a pessoa fica com uma dor no braço. O problema é quando o murro não é na parede. E que poderia não acontecer se eu tivesse nesse movimento de aquisição. Percebi que estou explodindo. Aí é um pouco de inteligência que a gente vai desenvolvendo emocional. E às vezes eu vou sair daqui porque eu não sei o que eu posso fazer. Sai de perto. Tá quase falando daquelas coisas horríveis. Enche a boca de água. De farinha, enche a boca de farinha. Começa a criar recursos. Paciência no trato com o outro. Paciência no trato com os nossos familiares, talvez aqueles que estão perdendo a memória, que não estão ouvindo bem mais, com o nosso cachorrinho, gatinho, que já está velhinho, e talvez que agora, que precisam mais de paciência ainda. O espírito André Luiz, num livro chamado Agenda Cristã, ele vai fazer uma alegoria, dizer que cada ferramenta já diz sobre qual sua função. Quando pegamos o martelo, sabemos para que ele serve. A paciência é uma ferramenta para ser usada não quando está tudo bem, mas quando a ocasião pede. Amor ao próximo, que convive conosco, o próximo que está na sociedade no dia a dia. Amor ao próximo que pensa diferente de nós, politicamente, filosoficamente, religiosamente, moralmente. Não preciso concordar, preciso aprender a respeitar. Amor para com o próximo, natureza, meio ambiente. Como está a relação minha de amor com a natureza? Eu abraço a árvore, que legal. Mas você pega o copinho que jogaram embaixo da árvore. Não sou lixeiro. Qual o problema de pegar? Eu sou o pai, a mãe, o tio que joga lixo do carro dando esse péssimo exemplo? Ou eu vou dar o exemplo contrário? Tem quem faça lavar as mãos, igual Pôncio Pilatos fez com Jesus. Pequenas coisas, grandes coisas. Ok, você não pega lixo, mas pelo menos não joga. Contribui com algo. Cuida. Ou a gente não se importa. Eu vou morrer logo mesmo, mas vai voltar. Como será que vai estar esse planeta? E vamos voltar de novo. E de novo. Mahatma Gandhi, certa vez disse assim, ele que admirava muito o cristianismo. As pessoas não entenderam Jesus. Mahatma Gandhi. E aí a questão de nível de consciência. No começo da palestra eu disse que cada um de nós enxergamos de um jeito. Só que conforme a gente vai evoluindo, a nossa consciência vai se expandindo. Imagina como Chico Xavier enxergava algumas coisas, Madre Teresa, Jesus. E Gandhi falou o seguinte, quando Jesus diz ama ao próximo como a si mesmo, o próximo ao qual ele se referia era tudo que tinha vida, que voa, que rasteja, que pulsa e que vibra. Olha a cabeça do Gandhi. Quantos de nós que a vida inteira pensou no amor ao próximo como a si mesmo? Alguns pensam em si mesmo, só quem está na minha casa. Alguns ainda entendem a humanidade. E o Gandhi vai falar do todo. Francisco de Assis compreendeu muito bem. Há várias biografias de Francisco. Inclusive algumas daquela época, século XIII já tinha biografia. Dizendo que ele pregava o evangelho para peixes, animais. E os animais se aproximavam. Eu não duvido. Uma curiosidade, teve uma vez num grupo de jovens, nós viajamos para um retiro, e eu tive a honra de falar sobre Francisco de Assis. E falei sobre a vida de Francisco, no final falei da oração de São Francisco, que assim seja, graças a Deus. Quando eu terminei,
Os insetos, as cigarras, os pássaros começaram a fazer um barulho sem parar. Imagina vários jovens, alguns rebeldes, todo mundo parado. Um deles, inclusive depois viria a ser preso, bem rebelde, ele pegou e falou assim: olha, gente, a resposta dele. E todos nós ficamos encantados. Era muito alto e parou de uma vez. Uf. Como achar que isso foi coincidência? Se foi coincidência, eu quero ganhar na loteria. Puxa. Hoje, cientificamente comprovado, as árvores se comunicam entre si. A natureza se comunica. Que legal aquelas pessoas, minha vozinha é uma delas, que conversam com plantas, que legal. Que cuida da samambaia. Ah, a pessoa tinha inveja e acabou com a samambaia. A natureza. Que bonito quem se preocupa com os animais. Ah, mas ainda tem criança carente. Nos preocupemos com a vida. A vida. E quando estivermos nos amando, amando ao próximo, estaremos automaticamente amando a Deus. João Evangelista, numa epístola, ele vai dizer: o próximo é a ponte que nos liga a Deus. Quando estamos amando ao próximo, estamos amando a Deus. Que possamos, portanto, começar a exercitar e ampliar a nossa concepção desse amor até um dia que a gente vai senti-lo pulsante. E eu encerro a palestra citando uma carta de Chico Xavier. Tem um livro chamado Até Sempre Chico Xavier. Curioso o título. Às vezes a gente fala até breve, até logo. O título é Até Sempre Chico Xavier. A autora do livro chama-se Nena Galves. Ainda encarnada, idade avançada, foi uma grande amiga do Chico, ela com o marido, que já não está mais entre nós, que recebia o Chico quando ele vinha para São Paulo, sempre. Dos 50, 60, 70, 80, 90 anos do Chico. Acompanhava o Chico em cirurgias. E ela lançou um livro, mais de 10 anos atrás, contando um pouco da relação dela com o Chico, e ela colocou várias cartas no livro. Então, no livro tem a imagem da carta digitalizada e tem transcrita, que às vezes a gente não entende a letra. E teve uma carta que me chamou muita atenção. O ano era 71. O Chico tinha 61 anos, porque ele era de 1910. E naquela carta, o Chico tinha passado por algo muito complicado, e era uma carta que ele respondeu para ela. Não tinha a carta dela, tinha só dele, e ele vai contando as coisas. Nena, eu estou melhorando aos poucos. Aquela falta de vontade de ir para os trabalhos já está voltando. Então aí você começa a perceber o homem, Chico Xavier, humano. Porque nós, e nós espíritas também, temos a mania de santificar as pessoas, de endeusar. Não, porque o Chico Xavier amava todo mundo. Será? Nós não convivemos com ele. Há amigos, relatos que diz que ele às vezes batia na mesa, ficava indignado. É aquela coisa da projeção. Ou a gente acha que ele sempre foi assim. E aí na carta ele vai contar que ele estava tão desanimado com algumas coisas que aconteceram que ele não estava com vontade de trabalhar. Eu estou falando do trabalho da caridade, que ele era aposentado, mas ele ia, nunca faltou. E ele disse o seguinte na carta: Nena, teve um dia que foi o pior de todos. Eu estava muito mal. 61 anos. E eu fui dormir. Mas antes, eu me ajoelhei, ele tinha esse costume, ao lado da minha cama, fiz a minha prece, sentei-me, e após a prece, antes de dormir, eu que estava me sentindo tão sozinho, comecei a ver vários amigos espirituais em casa, trabalhando, espíritos iluminados. Alguns me olhavam com carinho, me desejando forças. E assim, eu sei que eu nunca estou sozinho, mas ali eu percebi eles. Eu me levantei, fui no meu jardim. Ele amava o jardim.
E aí, Nena, pela primeira vez eu senti a energia das coisas. Eu toquei na árvore e notei que formigas trabalhavam à noite, o que não era comum. Eu senti a energia daquelas formigas, das flores. A minha percepção havia se expandido e eu fui dormir. Dormi muito bem. No dia seguinte, era um sábado. Era o dia que levávamos mantimentos, comidas para o pessoal da periferia, as pessoas mais simples. E, Nena, aí me surpreendi quando eu li. Naquele dia, Nena, pela primeira vez na vida, eu senti que de fato eles eram meus irmãos. As pessoas começaram a ver até mim e eu consegui olhar cada um nos olhos, dando muito amor para cada um. Aos 61 anos, um homem super caridoso revelou para sua amiga em carta que naquele dia, diante de uma das situações mais difíceis, é que pela primeira vez ele se sentiu de fato, porque uma coisa é bom dia, irmã, boa noite, irmã, acabou. Ele sentiu-se vinculado. E a gente não vai ser de uma hora para outra. A gente se vincula aos mais próximos, mas quem sabe um dia os mais próximos será a humanidade, o planeta, a vida, os planetas, o universo. Que possamos aprender a amar, começando por nós mesmos. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Paz a todos, um excelente domingo, que assim seja, graças a Deus. Quem quiser fechar os olhos, quem preferir pode ficar de olhos abertos, mas que a gente possa abrir os nossos corações nesse instante, elevando os nossos pensamentos. Vamos agradecendo a Deus, esse Pai de amor infinito. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso mestre, irmão mais velho. Vamos agradecendo aos nossos mentores espirituais, os anjos guardiões. Agradecendo a toda a espiritualidade. Bondosos amigos espirituais, agradecemos nesse instante a oportunidade recebida. Benfeitores bondosos, envolve a cada um de nós. Rogamos em nome do Cristo que possamos nesse instante receber essas bênçãos do alto, os encarnados, desencarnados, que essas energias benéficas possam se estender às casas vizinhas, aos lares vizinhos, às plantas, aos insetos, aos animais, ao planeta. Amigo Jesus, abençoe os trabalhadores desta casa, abençoe os frequentadores, abençoe aqueles que não puderam estar aqui hoje, que recebam as bênçãos onde estiverem. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que partiram e estão mais vivos do que nunca. Abençoe aqueles que estão prestes a voltar. Envolve, Senhor Jesus, o lar de cada um de nós. Que possamos, nesse momento, imaginar a nossa casa. Cada um imaginando a sua casa, guiando as energias espirituais. Abençoa, Senhor Jesus, a sala, os quartos, a cozinha. Protege-nos. Se houver algum irmãozinho perdido na nossa casa, que possa ser resgatado, amparado, amado. Abençoa, Senhor Jesus, nossos familiares. Abençoa, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão enfermas. Envolve, Senhor Jesus, aquelas pessoas que sabemos que não gostam de nós. Envolve-as para que possam despertar, para que possam seguir os seus respectivos caminhos. Envolve-nos, Senhor Jesus, por fim a nós mesmos. Amado Mestre, auxilia-nos a aprender a nos amar, que possamos firmar hoje um compromisso com nós mesmos, buscando superar os vícios, começar a desenvolver virtudes, trabalhar pelas horas e horas de paciências diárias,
com a gente mesmo, com o outro, assim como o Senhor tem uma paciência multimilenar com nós. Agradecido, Senhor Jesus, por tantas benesses, rogamos, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.